Depois de termos o nosso teste, entramos nele para configurar as perguntas. E se ainda não tivermos nenhuma questão feita, podemos ir aqui à base de dados das perguntas e vamos criar uma nova pergunta. Aqui existem de vários tipos. Eu vou-vos explicar aquelas que se utilizam mais e posso dizer que há aqui que são aquelas que eu utilizo. Não quer dizer que vocês não possam utilizar outras, mas depois podem investigar. Comecemos por esta, que é apenas não é bem uma pergunta, mas é apenas uma descrição. Quando vocês querem, por exemplo, colocar um texto inicial, por exemplo, em português ou outra disciplina, podemos pôr aqui. Temos que colocar sempre o nome da pergunta e depois colocamos aqui o texto. Neste caso, acaba por não ser uma pergunta, mas é apenas uma descrição para ficar no início do nosso teste. Gravamos as alterações. Outro tipo de pergunta. Vamos começar por exemplo, pela escolha múltipla. Colocamos o nome da pergunta, algo que nos diga o que é que a pergunta também é. Colocamos o texto, ou seja, a nossa questão propriamente dita. Vamos indicar qual é que é a nota pré-definida. Nós depois, mais tarde, podemos alterá-la também. Depois, se aceita apenas uma resposta ou se existe mais do que uma resposta correta e como é que vai ser a numeração das perguntas. Eu normalmente coloco sem numeração porque como ele vai baralhar não vai saber, portanto depois ficava um bocado esquisito. Então, qual é que é? Vamos colocar as várias hipóteses de resposta, aqui na resposta 1, e vamos dar a nota. Neste caso, era esta a correta. E se quiséssemos, podíamos dar um feedback. Qual é que eram as outras respostas? E neste caso, nenhum. Podemos pôr o número de hipóteses que desejemos. Ou seja, dá 5, mas podemos colocar ainda mais. Depois, se quisermos, podemos colocar aqui o fator de penalização. No caso de permitirmos várias tentativas, qual é que vai ser o fator de penalização? E se queremos colocar alguma ajuda, e essa ajuda também poder dar alguma penalização no caso de darmos a ajuda. No final, gravar as alterações. Depois, um outro tipo de perguntas que nós podemos configurar é verdadeiro e falso. Novamente, colocamos um nome. Depois, neste caso, a nossa afirmação. A nota pré-definida. E depois, se a resposta está correta ou se é falsa. Neste caso, é falsa.
E depois podemos pôr feedback no caso de ser verdadeiro ou no caso de ser falso, se quisermos. No final, gravar. Um outro tipo de questões é resposta curta. Aqui, na resposta curta, podemos ter uma ou mais também que sejam verdadeiras. Colocamos o nome da questão. Se queremos colocar, vamos colocar aqui também qual é o texto da nossa pergunta. Vamos colocar a nota pré-definida e uma coisa importante, se respeita ou não maiúsculas. Aqui as hipóteses de resposta eu coloquei em ambas 100% porque qualquer uma delas está correta. Depois definirmos aqui o valor do fator de penalização, se queremos ou não colocar feedback em cada uma delas e se queremos ou não dar uma ajuda extra. No final, gravar as alterações. Depois temos uma outra que é a resposta numérica. Mais uma vez, colocamos o nome da pergunta, colocamos o texto, a nota atribuir, a resposta e qual é que é o erro aceito. Portanto, neste caso, pode ser até 10. Fator de penalização e gravar alterações. Outro tipo de pergunta é, por exemplo, a pergunta de desenvolvimento, e esta é uma das perguntas em que nós temos que a corrigir, ou seja, que não é feita a correção automática pelo Moodle. E depois podemos definir aqui algumas coisas, por exemplo, o tamanho da caixa onde eles vão colocar texto simples, por exemplo, e no final gravar as alterações. Outro tipo de perguntas que podemos adicionar ao nosso teste é, por exemplo, correspondência. Mais uma vez, atribuímos o nome à pergunta. Se pretendemos ou não baralhar,
depois a pergunta e a sua resposta correta. Atenção que aqui podemos colocar mais respostas que perguntas. Vamos chamar colocar, por exemplo, uma resposta a mais extra. E no final temos o resto das configurações. Podemos ou não preencher com a ajuda, com o feedback e no final gravar as alterações. Estas são as principais perguntas. Depois, podemos voltar a editar a pergunta e uma vantagem que nós aqui temos é poder aproveitar a pergunta que já está feita, ou seja, podemos alterar apenas ou as respostas ou a maneira como é feita a pergunta e depois no final, atenção que aqui neste campo, no nome da pergunta, temos que a colocar com outro nome e no final podemos guardá-la como sendo uma nova pergunta, ou seja, não atualiza aquela que já existe, mas vai criar uma nova pergunta. Podemos também, conforme vamos fazendo, ir visualizando como é que vai ficar a nossa pergunta. Podemos reordenar ou então, se clicarmos aqui no X, podemos apagar. As restantes tipos de perguntas vocês podem explorar, mas posso-vos dizer que, por exemplo, eu nunca utilizei nenhuma outra a não ser aquelas que vos estou a explicar.